Chegamos então ali a 1973, 1974, a Zita já estava em trabalho de organização há uns anos em Lisboa. Sentiram que o 25 de Abril estava prestes a acontecer? Nós no interior sim. No interior sim. Desde que houve a situação do Spínola e o afastamento de Costa Gomes e o livro de Spínola, que se percebia que o regime não ia durar muito tempo e que a Brigada do Ramático não passava disso. Portanto, havia um contacto muito próximo entre o Carlos Brito, que era o controleiro da Organização Regional de Lisboa, e da UEC também, meu controleiro, tinha um contacto direto com o Melo Antunes, que era a figura mais interessante do MFA do ponto de vista cultural e, portanto, não era o protótipo da pessoa que vinha do regime de Salazar e não tinha mundo, nunca tinha lido nada, não, era mais culto e mais interessante e, portanto, fomos estando a par daquilo que ia ser o futuro do MFA. No exterior, o Álvaro Cunhal e os que estavam em Paris não acreditaram. Portanto, o que vale é que havia aqui uma grande diferença entre os do interior e os do exterior. O que vale é que no interior o Carlos Brito não obedeceu às ordens que vinham de fora. Como já lhe disse, penso eu, logo no início da nossa conversa, Cunhal vivia em Paris, tinha vivido anteriormente em Moscovo, depois veio viver para Paris, porque com a ideia de estar mais próximo, ele em Moscovo sentia-se muito longe daquilo que se passava em Portugal e tinha muito poucas notícias, e a comunidade portuguesa em Paris era muito grande, e portanto ele sentia necessidade, não fazia ideia nenhuma do que se passava em Portugal, e portanto sentia necessidade de estar mais perto. Foi viver para Paris. Eu, quando estive em Paris para depois entrar no interior, não estive com ele diretamente, nunca, eu só o conheci depois de 25 de Abril, estive com o José Vitoriano, que era o funcionário controleiro do PCP em Paris, e com o Carlos Antunes, que vem a ser o fundador das BR, das Brigadas Funcionárias com Isabel do Carmo. Na altura era funcionário do PCP em Paris, e já nessa altura dizia: o Cunhal só pensa em papéis, isto não vai com papéis, isto só vai com bombas. E eu estive em casa dele uma altura quando fui a Paris. Portanto, depois eu vim para o interior e deixei de ter contatos, e havia uma enorme diferença entre aquilo que se achava. Cunhal tinha teorizado bem a questão, como isto ia acontecer, tinha infiltrado o exército colonial, tinha não sei o quê, era óbvio que o regime não aguentava 3 guerras, era evidente que Marcelo Caetano não tinha coragem de fazer a transição, apesar de haver gente dentro do regime que lhe dizia que ele ia... o regime não se aguentava se não encontrasse uma maneira de autodeterminação das colónias, e portanto havia uma corrente mesmo dentro do próprio regime, não só a ala liberal, mas mesmo dentro do próprio regime, quem dissesse isso, mas ele não tinha força para isso, não tinha coragem. Era um homem com medo, e não era capaz, mesmo do ponto de vista económico, de fazer aquilo que aconteceu em Espanha nos últimos anos de franquismo. Foi uma imitação um bocadinho, como é que eu ia dizer, com medo, com receio, e portanto não resultou. Foi fácil para o PCP demonstrar que quem acreditava na liberalização do regime estava errado, e que o regime não só não ia libertar os preços, como não ia libertar a economia, como não ia libertar, porque aqueles jovens turcos muito ligados ao Opus Dei em Espanha, que fazem a liberalização económica do regime de Franco, não é? São fundamentais para depois a transição ser feita pacificamente, sem revolução. Em Portugal isso não foi possível, porque Marcelo Caetano não foi capaz de dar um passo nesse sentido, nem de liberalização económica, nem de ir buscar esse tipo de jovens turcos, nem de abrir o regime à liberdade, ou há algumas liberdades. E, portanto, aquilo que se percebe é que o regime vai cair, e vai cair de uma forma muito evidente, pelas mãos do MFA, o Movimento das Forças Armadas, pelos militares que mudam de campo. Viram as espingardas contra o regime, eles próprios tinham queixa, porque alguns já estavam a fazer 10 anos de ultramar, sem ver fim à vista e sem perceber que aquilo... Eles percebiam que estavam a perder a guerra e que não iam ganhá-la. E foi aí que aquela decisão de Cunhal
que os comunistas não deviam desertar ganhou alguma importância? Sim, porque eles próprios recebiam informações, muitos deles, e foram recrutados, alguns foram recrutados para o PCP, dos oficiais milicianos que estavam com eles, que saíam diretamente do momento associativo das greves académicas e das lutas académicas diretamente para o exército colonial. E como é que foram aquelas semanas antes do 25 de Abril? É um tempo fantástico, porque em dezembro ainda é preso um funcionário do PCP, é o último que é preso e é brutalmente torturado, João Rezende. Ele tinha controlado o setor estudantil e, portanto, eu passei a ter uma vida complicada porque tive de sair da casa onde vivia, com as duas militantes legais, e viver para um quarto. Batia à porta de uma amiga minha de infância, que eu sabia que morava em Lisboa, procurou-se a morada dela, bati-lhe à porta e disse: tens que me deixar ficar cá em casa um tempo. Chamava-se Margarida Eira e o marido era médico, eram jovens, tinham uma bebé, e deixaram-me ficar num quarto lá em casa durante um tempo até percebermos o que é que se ia passar com o João Rezende. Se ele falava ou não falava. O setor intelectual de Lisboa foi preso, é por isso que estavam muitos, na altura, escritores, pintores, etc., presos em Caxias. No setor estudantil ele não entregou nada, nem ninguém, e, portanto, ninguém estava preso. Nós não sabíamos bem se era a PIDE que já tinha os dados e queria chegar mais longe e, portanto, não nos atacava, ou se realmente ele não tinha sido preso. Como ele não conhecia a minha casa, eu voltei para casa da Zé e da Elsa, assim elas chamavam, e um dia o Carlos Brito traz o documento das Forças Armadas que vai ser lido de 24 para 25, estamos numa reunião em casa de uns outros funcionários clandestinos em Tires, uma casa horrorosa, horrível, porque era uma casa ela própria clandestina, num bairro enorme em Tires, completamente desconfortável, de cimento, não estava pintada, tudo meio feito, e nós estávamos a reunir em casa deles. Era o Roupiço e a Magaça, o José Roupiço e a Maria da Graça Marques Pinto, que era sobrinha de Mel Antunes. E portanto estávamos na casa deles, ela tinha tido uma bebé pouco tempo antes, e não conseguimos reunir. Não havia pachorra para estarmos com aqueles papéis todos, aqueles papelinhos a reunir e a dizer amanhã faz não sei o quê. Eu lembro-me que me foi levar de carro próximo um membro da UEC, que era da Faculdade de Medicina, e eu disse-lhe: se houver redução não me vens buscar, se não houver estou aqui no dia tal, às tantas horas. Estas reuniões já antecipavam que podia haver... Que ia haver, aí já tínhamos a certeza que ia haver. E tínhamos o sinal, sabíamos que o Paulo Carvalho ia passar a cantiga do Paulo Carvalho às não sei quantas horas e ia grande lá a seguir. E portanto, mas não podíamos dizer à Magaça e ao José Roupiço porque podia não acontecer ou podia correr mal e portanto eles não podiam saber que nós sabíamos. Então nessa noite propusemos jogar as cartas e ficámos com grande espanto deles a jogar as cartas até às tantas, até ao Paulo Carvalho. Aí terminámos todos de pé e dissemos: está aí a revolução, isto vai começar. O que é que sentiram quando ouviram o Paulo Carvalho na rádio? Chorámos. O José Roupiço disse uma frase fantástica: vou já tomar banho. Para parecer lavadinho à família, vou já tomar banho. Os banhos era sempre uma complicação porque não tínhamos água quente. E nós, o Carlos Brito e eu, o Carlos Brito já tinha dito o que é que iríamos fazer neste caso e, portanto, dissemos, estávamos em Tires, vamos a pé até Oeiras. Em Oeiras viviam, e vivem ainda, uns tios meus. Batemos à porta para eles nos trazerem para Lisboa, para virmos para Lisboa logo de carro e entrarmos em Lisboa. Os meus tios estavam no estrangeiro, nós estávamos em Portugal, portanto não nos abriram a porta, e aí decidimos, então vamos apanhar o comboio, coisa que não era normal. Na clandestinidade não. Apanhávamos comboios, mas não era assim propriamente o comboio da linha de Sintra para Lisboa. E então chegámos à estação do Oeiras, de madrugada, não, para as 5 da manhã, e o café do Oeiras da estação estava aberto, porque havia aqueles operários daquela zona que passavam ali àquela hora, e fizemos uma coisa que já não fazíamos há anos: tomar um café. Tomámos o café, ele foi agarrar o setor operário, eu fui agarrar o setor estudantil, marcámos um encontro para mais tarde,
viemos a encontrar-nos mais tarde e eu fui dar a palavra de ordem ao setor estudantil, dizer tudo e já para a porta das cadeias. Portanto, o grande medo que tínhamos aí era que não libertassem os preços políticos e que a PIDE retaliasse sobre os preços. E, portanto, a palavra de ordem foi cercar as cadeias, cercar António Maria Cardoso, onde estavam alguns presos, cercar Caxias, cercar Peniche, e, portanto, cercar as cadeias com povo desarmado. Ainda houve 2 pessoas que foram mortas pela PIDE nesse dia, mas era muito importante a manifestação popular e cercar. O MFA trataria da parte, digamos, do regime de Caetano e não sei o quê, e Américo Tomás, o que é que se fazia? Nós... a preocupação era como é que libertamos os preços e como é que eles não são mortos pela PIDE, até por medo da própria PIDE. Não é? E então eu fui agarrar o setor estudantil, encontrei os estudantes todos a dormir em casa, não é? Porque na altura não tinham acordado, e fui bater à porta da casa do Domingos Lopes, onde nunca tinha ido na vida, e de outros dizer-lhes tudo para a rua já. E nós encontramos mais tarde, e o quartel-general do PCP, isto depois deu muita vontade de rir a muitos maoístas, mas na altura faz sentido, foi a casa do chefe da estação de comboio de Benfica. Porquê? Porque era um sítio onde passava muita gente e facilmente podíamos entrar e sair sem dar nas vistas de ninguém, porque podia-se perder, não é? Ninguém sabia se ganhava ou perdia. Tinha medo de perder. E tínhamos medo de perder, claro. Então instalámos o quartel-general na casa do chefe da estação, que era na própria estação de Benfica, ainda lá está. Depois daí eu arranjei uma casa de um estudante e instalámos o quartel-general do PCP na casa desse estudante, que é um médico, hoje conhecido, e eu fui autorizada a ir a uma cabine telefónica e telefonar aos meus pais. E foi uma grande alegria, disse aos meus pais para virem para Lisboa, porque rapidamente arranjaria maneira de nos vermos, e eles vieram para Lisboa, e foi uma enorme alegria. Eu chorava todos os dias com saudades dos meus pais na cidade, chorava todos os dias com saudades de casa, e dizia-se muitas vezes, se não se chora é porque se tem fanfarronice e, portanto, isso é logo um lado perigoso para um dia falar na cadeia. Portanto, os sentimentos era uma coisa que tinha que existir connosco, porque senão não se teria suficiente firmeza para aguentar a prisão, a tortura, a separação, etc. Eu encontro... Que idade é que tinha? 24. 24 anos, portanto já estava na clandestinidade há 7 anos. Certo. Entre camarada de casa do partido e trabalho de organização, o trabalho de organização era muito melhor, muito mais fantástico, porque embora fosse muito mais perigoso por ser preso, tinha contacto com pessoas todos os dias. Via coisas, não é? Uma altura estive muito doente e tive que estar no hospital, fui internada no hospital, era o Hospital Bem Saúde, que era uma casa de saúde privada, onde havia uma médica fantástica que apoiava os clandestinos, chamada Cezina Bermudes. Ela tem uma biografia recente publicada, acho que feita por um filho dela, que é em frente ao Correio Cabral, e era um hospital criado por um Polido Valente, o avô do Vasco Polido Valente, e o Bem Saúde vinha da família de Jorge Sampaio, portanto, famílias tradicionais da oposição. Eu tinha lá estado, tinha feito uma breve intervenção cirúrgica e tinha ficado mal, e com a Zé e com a Elsa, elas alugaram uma casa de praia e eu pude ir uns dias com elas para a praia para recompor e ficar bem outra vez. Era muito dramático estar doente na clandestinidade. E a Cezina Bermudes fez o parto da magaça desse tal bebê que estava na casa clandestina onde nós estávamos, porque era por aí que passavam, tinha que se arranjar uma solução, ou para operações, e havia médicos, ou para partos, e havia médicos comunistas e médicas que nos ajudavam nessas situações e nos levavam para um sítio seguro, onde os partos eram feitos aí, sabe porquê? É muito curioso, visto hoje, porque a Cezina Bermudes era ginecologista e fazia partos nessa maternidade que era a única que aceitava mães solteiras. Os hospitais públicos, uma mãe solteira não era aceita. E, portanto, era um sítio bom para estarmos, porque passávamos por mães solteiras, eram figuras absolutamente desprezadas pela sociedade, não é? Uma mãe solteira não cabia no regime ditatorial,
E, portanto, era ali que ficávamos bem, e a Sazina tratava muito bem de nós, com outros médicas, algumas assistentes dela, que vieram a ter também importância no apoio destas mas nestes pormenores se vê como, muito pouco antes do 25 de Abril, ainda não era permitida uma mãe solteira ir a um hospital público. Mas, voltando então à noite de 24 para 25 de Abril, não dormiram, imagino. Claro que não. Claro que não. Não dormimos, foi uma enorme alegria e tratava-se depois de fazer regressar Cunhal a Portugal, não é? Portanto, aí foi relativamente fácil que Cunhal viesse, veio de Paris, Mário Soares veio de comboio, Cunhal veio de avião, e preparou-se toda a encenação da chegada de Cunhal, que é encenada, e é muito curioso porque aí mostra como o PCP tinha organização. Imediatamente tem um soldado, um marinheiro e uma mulher ao lado. Portanto, e é essa imagem, essa fotografia que vai para as pessoas, não é? Ainda não havia uma estrutura para o pôr numa casa clandestina, portanto ficou na casa de um conhecido advogado de Lisboa, uma família, por pouco tempo, e pouco depois tratou-se então de o instalar numa casa clandestina, segura, e manteve-se à volta de Cunhal sempre, mesmo nesse período, uma certa auréola, sem saber onde vivia, como tinha vindo, só sabia que tinha vindo de avião, e com ele vinham Domingos Abrantes e a mulher dele, e uma secretária pessoal do Cunhal, que era legal em França, e a secretária privada, que era a irmã da mulher dele, da mãe da filha, não era da mulher dele já na altura, era a irmã da mãe da filha, e que vieram com ele e que rapidamente se procurou uma sede. O MFA entregou sedes aos partidos, o PCP coube na António Maria, na avenida, não me lembro agora o nome da avenida, ali ao pé do Campo Pequeno, um antigo quartel da Legião. Ainda estavam lá os papéis todos da Legião, teve que se tirar isso para limpar, e instalou-se ali a primeira sede do PCP. Cunhal teve um envolvimento ativo na organização da Revolução? Antes do 25 de Abril, não. Portanto, ele tem um envolvimento teórico naquilo que eu disse, em prever, infiltrar o exército. Agora, quem teve é quem estava no interior. Até contra a opinião dele, porque o Cunhal, e no movimento comunista internacional, na altura, havia um grande medo de participar em golpes de Estado. Os partidos comunistas não participavam em golpes de Estado, porque tinha havido gravíssimas, é preciso medir muito bem a correlação de forças, tinha havido gravíssimas derrotas nessa altura. Tinha havido, por exemplo, um golpe de Estado no Sudão, e houve um derramar de sangue dos comunistas, nunca mais houve Partido Comunista no Sudão. Tinha havido várias participações em golpes de Estado, Che Guevara, que tinha partido de Cuba, onde já tinham ganho, para a Bolívia, para exportar a ideia de um golpe, e perdeu, e foi considerado um aventureiro. Quando um golpe de Estado não era ganho, era considerado um aventureiro, e o Partido Comunista não tinha nada com isso, não é? Qual era o projeto, então? Se não era... Qual era o projeto de Cunhal, então? Era infiltrar as Forças Armadas e ter uma maioria das Forças Armadas garantidamente do lado, aquilo que Lenin chamava metade mais um dos militares, do lado do Partido Comunista. Portanto, digamos assim, era simultaneamente muito cauteloso. Sabia-se que o Exército Vermelho não vinha ajudar. Ponto. O Exército Vermelho nunca saiu das fronteiras da Rússia, a não ser para os países vizinhos e para o Afeganistão. Não saiu, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola. Não veio ajudar os republicanos espanhóis, apesar dos múltiplos pedidos que havia. O Exército Vermelho não veio e tratou mal. Quando, depois da Guerra Civil Espanhola, perderam, os russos trataram muito mal os espanhóis, que tinham participado na Guerra Civil Espanhola. Todos os que foram para a União Soviética foram internados nos gulags, nos campos de concentração. As crianças que iam com eles, quando tinham família, foram internados em orfanatos, e os pais separados, as mulheres separadas dos homens. Tinham desistido. Porquê? Porque tinham abandonado a guerra. Porque eram derrotados. E eram derrotados. E os comunistas não aceitavam derrotados. Mesmo, por exemplo, os oficiais russos
que participaram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que voltavam à Rússia fugidos de um campo de concentração, iam diretamente para o campo de concentração soviético. E foram construídos muitos canais com mão de obra de campos de concentração, canais na Sibéria, caminhos de ferro, aqueles canais do Rio Volga, foram construídos com mão de obra de gente que tinha ido da guerra e que fugiu dos campos de concentração ou fugiu da frente de batalha, ficou isolado ou ficou sozinho, eram diretamente internados. E também era assim com o movimento comunista. Portanto, os espanhóis era assim e com os PCP também. Era preciso ter a certeza que se ganhava. E em Portugal a grande questão foi, ganhou-se. Então, nunca houve o risco de entrar o Exército Vermelho por aí dentro, que é uma coisa boa, mas também em abril de 74 não havia a certeza que havia os tais 50% mais um do lado da Revolução. Não, e então aí Cunhal pôs rapidamente em curso, Cunhal voltou, não é, para o interior, já não se realizou a reunião que ele tinha convocado o Comitê Central para a União Soviética em setembro, e que nós no interior já tínhamos recebido a convocatória e o pedido que foi feito. O José Milhazes veio depois a editar o próprio pedido, encontrou o texto do pedido do PCP para se fazer a reunião. Portanto, Cunhal é surpreendido pela Revolução, mas vem para o interior e o que é que ele faz? Procura passar dessa fase da Revolução, a que ele chamava Revolução Democrática Nacional e que eu chamaria, comparando com o que fez Lenin na Revolução de Fevereiro. Na Revolução Democrática Nacional estão todos, estão os militares, estão a FA, está toda a gente, e depois passamos ao socialismo. E então ele, logo a seguir ao 1º de Maio, põe em prática todo um projeto e vira ao PCP todo para passar à fase seguinte da Revolução, então a Revolução Socialista. Álvaro Cunhal, quando veio, estava afastado do país há muito tempo, ele não conhecia muito bem o país, não conhecia quase nada, porque ele também tinha saído da prisão com uma fuga, não conheceu o país nessa altura, portanto, há muitos anos, desde jovem que não conhecia Portugal e só tinha relatos daquilo que se passava em Paris. Só ainda em relação ao que estávamos a dizer antes, só uma ligeira clarificação de conceitos. Uma coisa é golpes de Estado, outra coisa é insurreição armada. O PCP, quando eu digo, desconfiava muito dos golpes de Estado, e Cunhal desconfiava muito dos golpes de Estado, os golpes de Estado são feitos por uma minoria que dá um golpe e ganha. A insurreição armada é um levantamento popular armado. E, portanto, os partidos comunistas, aquilo para o qual trabalhavam, era para a insurreição popular armada. Portanto, era só precisar este conceito. Cunhal não conhecia o país, conhecia muito poucos dos próprios militantes, mas sabia muito bem, teoricamente, o que queria. E o que ele queria era esta revolução que tivemos agora, dos cravos, do 25 de Abril, em que estamos todos juntos e somos todos muito amigos, é a primeira fase da revolução. É a Revolução Democrática Nacional. Agora temos que caminhar para a Revolução Socialista. E a definição de socialismo, numa perspectiva comunista, é definida por uma série de conceitos que estão muito claros desde que Lenin e Marx o escreveram, e que é a coletivização dos meios de produção, a coletivização dos meios de produção, a ditadura do proletariado, o internacionalismo proletário, a criação de um homem novo, e isto são conceitos que fazem a base fundamental da definição daquilo que é o comunismo, e um lado importante que é o determinismo histórico. Portanto, os comunistas sabem que vão sempre ganhar, que está demonstrado cientificamente. A ciência mostra que a seguir ao capitalismo virá o comunismo, e que será a face suprema da felicidade da humanidade, que até agora veio do esclavagismo, etc. Portanto, isso veio nos textos básicos de Marx, e caminhamos, é por isso, caminhamos do ponto de vista da evolução da humanidade para o comunismo. Portanto, devemos de ganhar, aconteça o que acontecer, porque é científico, é a ciência. E é isso que Cunhal prepara em Portugal. Primeiro que tudo, é preciso acabar com a propriedade privada, a coletivização dos meios de produção e a abolição da propriedade privada. A propriedade privada é que leva as pessoas a amar os regimes capitalistas e a considerarem
que só há liberdade havendo propriedade. E, portanto, a primeira coisa a fazer, a seguir ao 25 de Abril, e é logo a seguir ao 25 de Abril, é logo a seguir ao 1º de Maio, é avançar para a reforma agrária. O Cunhal sabia, e o PCP sabia, que no Norte, com a pequena propriedade, isso não é preciso, não é possível, porque os camponeses resistem, nem que seja até à morte, como aconteceu na Rússia, a defender a sua propriedade, mas no Alentejo, quem trabalha a terra não é proprietário da terra, proprietário da terra são os latifundiários, e portanto é possível avançar para a coletivização da terra e para a terra a quem a trabalha, é lançado muito pouco tempo depois da Revolução, e dá-se início à reforma agrária, ocupa-se as terras, os proprietários, na sua maioria, fogem para a Espanha, para Madrid, ou para o Brasil, e há a criação de cooperativas no Alentejo que vêm a organizar aquilo que é a base do fim da propriedade privada no Alentejo. É muito curioso esse movimento, porque é certo que os camponeses não são camponeses na terminologia comunista, é certo que os assalariados rurais que trabalhavam a terra no Alentejo tinham uma vida muito injusta e muito pobre. Eles trabalhavam sem horário, de sol a sol, ainda quando chegou o 25 de Abril, e a maior parte não tinha nenhuma espécie de contrato de trabalho, portanto trabalhavam quando era preciso e recebiam quando era preciso. Quando não era preciso, não trabalhavam. E isto cria condições para que o PCP alastre no Alentejo muito rapidamente. Muitos deles vinham da Beira e vinham trabalhar, paravam na Praça de Jorna, portanto no centro de Estremoz ou de qualquer vila alentejana, e aguardavam que algum feitor, algum capataz de uma destas latifúndios o viesse buscar para trabalhar naquele dia, e recebiam à jorna, recebiam ao dia. Isto leva a um grande descontentamento, portanto não tem a ligação à terra que tem o camponês do Norte, que é dele, cultiva batatas, colhe as batatas, vende as batatas ou come as batatas. Ali não é. E acontece que nessa altura uma grande parte da terra nem sequer era cultivada pelos latifundiários, viviam de sobreiro ou viviam, ou estavam em poisio. E, portanto, as pessoas viviam bastante mal e viviam muito à fome. E por isso foi entrar no Alentejo como cão por vinha vindimada. Rapidamente se ganhou grande apoio. E eu lembro-me de sermos recebidos naquelas cooperativas agrícolas e nas terras do Alentejo com os braços abertos, porque finalmente íamos libertar aquelas terras. Dos países socialistas, da União Soviética e da RDA e de outros países, veio solidariedade para as cooperativas. Então vieram tratores e debulhadoras e não sei o quê, todos indescritivelmente completamente inadaptados às terras portuguesas, mas ficava-se muito contente de os receber e depois eram encostados ao lado e acho que foram vendidos todos para Ferravelho, porque aquilo não funcionava e não tinha qualquer efeito. Era um bocado como os megafones que a UEC recebeu de solidariedade, que também não serviam para nada e era uma espécie de ferro velho dos megafones. Mas as cooperativas recebiam com grande alegria a ajuda que vinha e muitas vezes tinham uma ideia. Aí eles tinham desquilhado uma debulhadora que não servia para nada, mas noutros sítios aquilo tinha funcionado mesmo. Eu lembro uma vez de estar numa cooperativa no Coço, cujo presidente depois foi deputado do PCP muitos anos, e de irmos no carro e a certa altura se ver uma ambulância e pela primeira vez também para mim a ambulância estava escrita ao contrário, do fim para o princípio, porque no retrovisor via-se direito a palavra ambulância. E ele dizia-me, vês, aquela ambulância foi solidariedade dos nossos camaradas da União Soviética, soviéticos, com a reforma agrária, e tem ambulância escrita em russo. Portanto havia uma grande mito, uma grande fascínio por aquilo que vinha da União Soviética e pelo apoio às cooperativas agrícolas. A estrutura de propriedade da terra ditou muito onde o Partido Comunista conseguiu ser e não ser popular. Aqui como na Rússia. Aqui como na Rússia. Igual. Algo que existe até hoje, sim. Nas últimas eleições já não foi bem assim, mas e de há uns anos para cá o PS tem ganho terreno e agora o Chega e certo radicalismo
aconteceu, mas foi assim, sim. Uma grande parte desses assalariados, quando podia, vinha para a zona, particularmente para a Margem Sul, trabalhar nas fábricas, na CUF, etc., trabalhar nas fábricas da Margem Sul, e aí passava a ter um salário regular. E aí também outra zona onde o PCP conseguiu ter uma predominância até hoje. Até hoje, sim. No Seixal, na Almada, não sei o quê, muitos vinham do Alentejo, pobres, e daquelas cooperativas agrícolas. Também tenho outra história muito curiosa, que é um 8 de março, eu fui falar a uma cooperativa agrícola ao Alentejo, em nome para chamar a atenção para os direitos das mulheres, porque era coisa que os alentejanos desconheciam, o que eram os direitos das mulheres. E lembro perfeitamente de chegar lá, era um jantar na cooperativa, lá na cantina da cooperativa, e só estavam os homens sentados à mesa e as mulheres serviam. E eu disse, isto não pode ser, hoje é dia da mulher, tem que ser ao contrário, as mulheres têm que sentar à mesa e os homens servem. Fiquei a olhar, passei a ser olhada durante todo o jantar, deu algum risota da situação, mas passei a ser olhada com maus olhos, porque havia também ali uma tradição árabe muçulmana que é perfeitamente muito mais discriminatória da mulher do que a mulher do Norte, que trabalha ao lado do marido na terra. E como é que foram então os primeiros meses no pós-25 de Abril dentro das estruturas do PCP? Aquilo devia ser emocionante, muita energia, muita coisa a acontecer. Exato, portanto muita gente se juntou. Primeiro era preciso refundar o PCP, que era um partido de quadros, pequeno, de militantes comunistas que vinham da classe cidade. Primeira nota, era preciso diluir os que vinham da classe cidade e não estarem ao lado como uma elite. E, portanto, era preciso juntar os membros pós-25 de Abril, tipo Jerónimo de Sousa, que é um militante pós-25 de Abril. Aliás, é a única maldade que eu acho que deliberadamente pus neste livro, não foi assim, é a ideia dos militantes que, depois de eu ser expulsa, punham um ar em nome do antifascismo e me chamavam antidemocrata e vinham falar em nome do antifascismo e que não tinham sido antifascistas, como o Odete Santos, Jerónimo, etc. E o Vital Moreira também só aderiu posteriormente, portanto, e misturá-los connosco que vínhamos do aparelho anterior. E claro que no nosso currículo contava sempre o facto de virmos da classidade, sim, mas nos organismos onde éramos metidos, misturar e permitir que militantes que tinham aderido depois do 25 de Abril não fossem discriminados em relação aos antifascistas e ao corpo de funcionários que vinha da classidade. Também juntar aqueles que tinham falado na cadeia, porque eram militantes comunistas experientes em muitos casos, juntá-los ao... E foi criada uma comissão de quadros só para analisar o currículo deles e os deixar entrar, reintegrar o PCP, porque tinham experiência disso mesmo. Mas dava muito trabalho, porque juntaram-se ao PCP muita gente pelo país inteiro, que alguns vinham do MDP, mas alguns vinham da oposição, mas outros nem isso. Tinham sido apenas fascinados porque, por um lado, Cunhal tinha uma imagem fascinante. Era um sedutor, tinha uma imagem de força, tinha muito mistério à volta dele, tinha estado preso e era o herói do PCP, e o PCP quase não deixava falar dos outros heróis nessa altura. A história do PCP misturava-se com a história de Cunhal, não é? Por exemplo, durante muito tempo, a única fuga que havia era a fuga de Peniche. E tinha havido fugas fantásticas da cadeia. Por exemplo, o Dias Lourenço fez uma fuga de uma coragem espantosa, tinha saltado de uma janela, da janela do Segredo. O Segredo é a cela onde estavam sozinhos em castigo, da muralha de Peniche, e tinha nadado até à areia, sem ninguém a apoiá-lo fora, e os pescadores viram-no. Portanto, a possibilidade de ser entregue era muito grande, até porque estava ferido. Ele tinha feito uma coisa de lençóis para chegar à água e não chegava, portanto teve que saltar e feriu-se um pouco das rochas. Era uma fuga fantástica. As fugas de várias que tinha havido de Caxias eram fugas de uma enorme coragem e tinham todas desapareceram todas dessa altura, só se falava de Cunhal. E um bocado e havia ali um enorme culto de personalidade e uma enorme diminuir dos outros dirigentes do PCP, alguns até com uma grande crueldade.
com uma enorme crueldade para não fazerem sombra, como por exemplo Francisco Miguel, que tinha 20 anos de cadeia e que nunca se falava dele, nem nunca foi promovido, nem nunca estava em sítio nenhum, e terminou os dias dele, pouco depois do 25 de abril, não muito tempo depois, porteiro da sede do PCP na Soeira Pereira Gomes, a apanhar caracóis nos intervalos, porque gostava imenso de comer caracóis, como todas as pessoas aqui da zona de Vila Franca, e de uma enorme crueldade. O próprio Pires Jorge, que era uma figura também fascinante, tinha estado preso, tinha fugido, tinha sido candidato a secretário-geral, tinha estado no Tarrafal, tinha saído, também foi muito maltratado. Foram apagadas todas as biografias, só daqueles que não era possível. Mesmo o Carlos Brito tinha uma fuga, que já falámos, muito fantástica, mas nunca se falava da fuga dele. A fuga era a fuga de Conisto. A figura de sofrimento da cadeia era Álvaro Cunhal. Como é que era Álvaro Cunhal no dia-a-dia? Uma pessoa energética, alguém... Era um verdadeiro dirigente comunista, era um verdadeiro dirigente stalinista, era um verdadeiro bolchevique. Eu hoje tenho pena quando lhe fazem a biografia e o apresentam como um artista e como não sei quê. Portanto, Álvaro Cunhal não gostaria de certeza de ser assim recordado, porque era um estratega de comunista, era um homem de mão de Moscou, foi o último dirigente stalinista da Europa, estava a organizar no ano do 25 de Abril, enquanto nós estávamos a tratar aqui da queda do regime, ele estava a organizar uma conferência de partidos comunistas da Europa Ocidental, que é uma coisa que já quase não existia, nunca gostou dos eurocomunistas, portanto há um grupo de dirigentes comunistas, o Partido Comunista Italiano, com Berlusconi, o Partido Comunista Francês, o próprio Partido Comunista Espanhol, com Santiago Carrilho, procuravam criar um movimento dos movimentos comunistas que os integrasse nas democracias e que os partidos comunistas fossem partidos democráticos, em regimes plurais, como os outros partidos democratas, e Cunhal nunca alinhou com isso e organizou uma conferência de partidos comunistas a partir de Paris contra o eurocomunismo. E, portanto, era diretamente ligado a Suslov e era um verdadeiro bolchevique. Portanto, toda a sua vida era o PCP. Como é que viam na altura os outros partidos que foram aparecendo, o PS, o PSD, o PPD, na altura, e todos os outros partidos? Como é e Mário Soares, que ele conhecia, pessoalmente, via-os como algo a derrubar. Portanto, Cunhal não queria eleições, fez tudo para não haver eleições. As eleições para a Constituinte foram feitas contra o PCP. Nos governos provisórios, Cunhal entra como ministro, não é? Mesmo no governo, na altura chefiado por Vasco Gonçalves, ele entra como ministro, mas esses governos provisórios são os governos que, em aliança com a MFA, iriam criar as condições para a insurreição armada, estou a dizer as palavras que se usava na altura, e para fazermos finalmente a Revolução Socialista. Isso iria ser feito, obviamente, contra o Partido Socialista e os mencheviques, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o CDS, obviamente. E, portanto, o que ele faz sempre é uma luta duríssima contra Mário Soares, com momentos dramáticos. Eu lembro-me de uma altura, no segundo 1º de maio, portanto 75, que Cunhal está na tribuna. Eu fui negociar com o Partido Socialista e com o PSD e com o Movimento das Forças Armadas. Há uma reunião para discutir quem é que entra primeiro, quem é que entra depois, e a Intersindical, depois está tudo combinado, qual era a ordem do discurso, a Intersindical fecha a porta e barra a entrada de Mário Soares. Portanto, e Mário Soares sabia perfeitamente o que era Álvaro Cunhal e o que ele representava e o que era o comunismo. E mesmo depois daquele grande comício que Mário Soares convoca, apela para a Alameda, ao qual se junta Sá Carneiro, e que é um comício que enche a Alameda de uma ponta à outra, e que a exigência fundamental desses partidos era eleições. Eles sabiam que a maneira de derrotar Cunhal era ir a votos. Portanto, o Soares sabia, o Sá Carneiro sabia, o CDS tinha uma figura notável de dirigente que depois morre muito cedo, mas que era um brilhante dirigente partidário, que é Amar da Costa.
muito mais brilhante que Freitas do Amaral. Isso, aliás, nota-se no CDS quando morre Amar da Costa. E era uma figura interessantíssima porque dialogava com o PCP, na Assembleia falava com o PCP, mas sabia exatamente o que era o PCP. Portanto, há ali três figuras que fazem frente ao PCP, Mário Soares, Adelina Mar da Costa e Sá Carneiro, obviamente, e que impedem, fazem tudo para haver eleições, e a luta trava-se muito, não só no terreno, no país, não é? Portanto, quem tem mais influência nas massas populares, mas também no próprio movimento militar dos Capitães de Abril. Os próprios Capitães de Abril e o MFA posiciona-se, uma parte alinha com o PCP, outra parte alinha contra o PCP, e é apoiado por Mário Soares. O grupo dos 9 é um grupo que vem exatamente da corrente democrata, digamos assim, de Sá Carneiro, Álvaro Cunhal e CDS, Sá Carneiro, Mário Soares e CDS. E, portanto, é aí que se mede a correlação de forças. E o PCP perde, e são realizadas eleições. E Cunhal sabia que ia perder as eleições, porque os partidos comunistas não são partidos de massas, são a vanguarda da classe operária. E nas eleições, como ele dizia muitas vezes, e explicava aos funcionários do PCP, nas eleições vamos perder porque há muita gente enganada, e o povo ainda não está devidamente esclarecido e é enganado, e, portanto, o que é que ele tenta? Que o MDP vá buscar o voto de muita gente que não quer votar comunista, tem medo do PCP, mas que é um companhão de ruta, e pensa que é possível que o PCP faça uma aliança com o MDP para fazer frente ao PS, ao PSD e ao CDS. Engana-se completamente. Eles, os três, mais a Igreja Católica, que aí se movimenta a sério para apoiar esta frente de partidos democráticos para impedir a vitória dos comunistas, movimenta-se a sério do norte a sul do país, o PCP perde e as eleições realizam-se e o PCP perde as eleições e tem muito mais dificuldade a seguir em impor a sua linha política. E faz tudo para o fazer, desde cercar a Assembleia, quando agora via o Capitólio cercado nos Estados Unidos, faz-me sempre lembrar o cerco da Assembleia Constituinte em Portugal, foi cercado na altura por um sindicato e enfim, é uma tentativa de impedir que a Assembleia Constituinte prossiga os seus trabalhos, não é vitoriosa, perde. Mas isso era discutido abertamente ou mesmo dentro do PCP isso era um pouco disfarçado? Internamente falava-se muito... Não, era discutido internamente num grupo restrito. O resto era tropa de choque. A UEC era uma tropa de choque disto mesmo. O que é que faziam os santos comunistas? Aquilo que eu mandava. O que é que eu fazia? Aquilo que me mandavam. Portanto, digamos, é uma tropa muito disciplinada que sabia que só tinha que conhecer aquilo que conhecia, não é? E que a isso obedecia cegamente. Há um momento, por exemplo, o MRPP perturbava imenso e era um aliado objetivo do PS, PSD, CDS e dos moderados das Forças Armadas e, portanto, o MRPP, nós dizíamos, na altura, era uma invenção da CIA e do Kissinger, que estava em Portugal, e do Carlucci, o Kissinger tinha o seu representante em Portugal, que era o Carlucci, para perturbar, levar ao extremo aquilo que nós queríamos e isso isolar-nos das massas populares. E, portanto, era preciso acabar com o MRPP. E então há uma altura que eu sou encarregue disso com a UEC, porque éramos a tal tropa de choque do PCP, e vamos atrair o MRPP para uma cilada no técnico, no Instituto Superior Técnico, em absoluta desvantagem, mas combinados com o COPCOM. Nós fazíamos frente ao MRPP na Alameda, em frente ao técnico, apedrejávamos o MRPP saía de dentro e vinha cá para fora. Nessa altura
nós éramos muito menos que o MRPP, mais o apoio que a MRPP teria dentro do técnico, dos POPs e dos outros maoístas, e antes que fôssemos dizimados, o COPCON intervinha e prendia-os porque estavam a bater na UEC. Houve uma coisa muito dramática, é que o COPCON não interveio, porque o Otelo Saraiva de Carvalho, que devia ter dado a ordem de sair, não deu. E, portanto, apanhámos uma imensa e fomos muito agredidos pelo MRPP. Houve gente com a cabeça aberta, houve gente de cabeça partida, houve gente, enfim, foi uma coisa horrorosa, e os UECs veio-me pedir contas. Porque é que fomos ao técnico fazer isto? E eu não podia dizer porque o COPCON vinha em nosso auxílio. Não era em nosso auxílio, porque era uma esparrela para o COPCON pôr ordem no MR e prendê-los e levá-los para Caxias, como tinha levado outros e que tinha alguns MR. E como não podia dizer isso, eu dizia só porque o PCP mandou. E durante muitos anos fui acusada de ter feito uma ação completamente aventureira que pôs em perigo as cabeças dos UECs e depois, sabe-se lá porquê, porque graças ao centralismo democrático eu não podia explicar, não podia dizer, só podia dizer que recebi essa ordem e que executei, e os militantes do UEC diziam: mas recebeste essa ordem de quem e como? Para quê? Não é? Recebi essa ordem, ponto. Isto é uma tropa de choque do Partido Comunista, sim. Portanto, isto aconteceu assim em vários momentos, e também era assim. O PCP estava organizado num setor militar, e o setor militar era controlado à parte de todo o resto, mas por funcionários que também vinham daquela cidade, como eu, e que controlavam o setor militar para tentar alterar a correlação de forças dentro da própria MFA. E conseguiram. Portanto, há um manifesto de uma célebre Assembleia Geral do MFA que vale a pena ler, porque ali está tudo o que é comunista. Podia ser assinado por Fidel de Castro ou por Che Guevara quando estava em Cuba, porque é exatamente o MFA a criar todas as condições para a revolução que se ia fazer a seguir. Só que é aprovado esse manifesto numa Assembleia do MFA em agosto. É a seguir que Citaval vai embora, diz: a revolução aqui está a ganha, e que nós nos convencemos que estava a ganha. E que começamos a preparar o 25 de novembro para concretizar a Revolução de Outubro. E perdemos.